a quem exaltamos e a quem cultuamos nesta noite, em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, onde e quando estaremos ministrando a palavra do Senhor, para que estejamos cada dia mais fincados no conhecimento de sua palavra. Nessa noite, se houver entre nós algum visitante, sinta-se abraçado, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. E aos internautas que nos assistem, um forte abraço. Que Deus os possa também alcançar e abençoar por essa palavra. Mas no culto de doutrina, amados, abramos a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Passagem muito conhecida da igreja, e é por isso que vamos nos deter nessa passagem muito conhecida. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso, ou versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Senhor Deus, te bendizemos, te glorificamos, exaltamos o teu nome. Que nessa noite o teu Espírito, que glorifica o nome de Jesus e que edifica a sua igreja, prevaleça em nosso meio, esteja como autor da sua palavra, nos ministrando dentro da tua palavra, e que possamos ter mais uma vez a visão nítida, convicta, certa, de que é o Senhor que tem nos falado, como tem feito aqui nesta igreja, neste corpo. E desde já te agradecendo pelas bênçãos que advirão desta palavra, nós oramos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados do Senhor. Nessa noite, então, eu quero novamente pegar o 16, para que nós possamos ter a visão. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Dois itens significativos, dois anúncios gloriosos estão nesse versículo 16. O poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse texto, e a partir do 16, o apóstolo Pedro, no Espírito Santo, faz uma introdução tremenda que vem lá do capítulo 1, verso 1 em diante. E aqui ele fala: porque não vos demos a conhecer o poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, historietas, engenhosamente
inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Então, 2 pontos estão muito evidentes aqui no verso 16. O apóstolo Pedro quer explicitar à igreja de que o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não são ministrados, não são dados, não são conhecidos segundo fábulas, histórias com E minúsculo, contos com C minúsculo, historietas, não. Ele é categórico. Nós não vos demos a conhecer o poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas, engenhosamente. Significa engendradas de uma forma sem caráter, sem vergonha. Pessoas que se unem para contar ou para trazer à baila uma versão, uma filosofia e assim enganarem os outros. Não, ele está sendo categórico. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro está se colocando, se incluindo dentre os apóstolos que viram a sua majestade, a majestade do Senhor Jesus. Repare que essa vinda aqui, ela engloba tanto o momento em que ele veio como Emanuel, quanto o momento quando ele virá para subtrair, para arrebatar a sua igreja. O poder e a vinda do Senhor foram dadas aos seus apóstolos, que foram testemunhas oculares da sua majestade. Muito bem, ainda bem que nós cremos num Deus que nos é revelado pelo seu Espírito Santo. Amém, amados? Muito bem, versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro estava nesse momento, no Monte da Transfiguração. João estava nesse momento. Tiago estava nesse momento. Então olha que coisa linda. Pois ele recebeu da parte de Deus, repito, 17, honra e glória, quando pela glória excelsa, absoluta, maior, soberana, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, essa voz foi dita a eles. Ora, versículo 18. Esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então ele está categoricamente afirmando essa veracidade por ter estado presente como discípulo. Versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso que é esse mundo, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então o apóstolo Pedro estava exortando a igreja, e hoje, ainda hoje, o seu espírito, nesta mesma escritura, nesta mesma palavra, nos exorta a termos a convicção de que a nossa fé não está fundamentada em fábulas. A nossa fé não está fundamentada em histórias. A nossa fé está fundamentada no Senhor, do qual os apóstolos foram testemunhas oculares, até morreram e não negaram a sua ressurreição. A gente vai um pouco mais além. E aqui então, ele está colocando de uma forma tremenda isso para nós. Então ele diz, olha, fazeis bem. Ora, no 18, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra como um todo. A palavra profética
E fazeis bem em atendê-la. Atender ao quê? A essa palavra profética. Como uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Senhor, então, através de Pedro, exorta a igreja a que essa luz do evangelho, essa luz da palavra profética, inspirada pelo Espírito Santo, nasça no coração dos homens, e esses homens e esses discípulos se tornem seguidores de fato, discípulos do Senhor, porque a estrela da alva, o Senhor Jesus, possa nascer em vosso coração, escreveu Pedro a todos nós. 20. Aí entra também algo fantástico. Sabendo primeiramente isto, isso é básico, queridos. Se nós não tivermos esse degrau, cai tudo por água abaixo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura no singular, resumindo toda ela, provém de particular elucidação, provém de particular interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia, e pegue o versículo que está em curso dessa escritura, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Foi dada por vontade humana. Entenda isso, eu sei que você sabe, igreja. Foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados, colchetes, santos, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a primeira visão que nós temos que ter, igreja, como sempre, é só para relembrar, essa palavra já foi ministrada nesse texto, é de que nós entendamos que a palavra de Deus é de autoria, toda ela, do Espírito Santo de Deus. E nenhuma delas, profecias, nenhuma profecia da Escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos, inspirados pelo Espírito Santo. Esse balizamento é o degrau primeiro de uma escada chamada conhecendo as profecias, conhecendo a palavra e não se deixando enganar. Irmãos, nós, e eu louvo a Deus que não aqui, mas em redor do mundo e no meio dito religioso, evangélico, nós temos visto pessoas tomando posse de profecias e de textos que não lhe pertencem. E a partir daí, infelizmente, nós também vemos pessoas, principalmente, amados, pessoas que estão aí fora, que não têm uma doutrina sadia, que não têm o conhecimento das Escrituras, pregando aberrações, pregando loucuras e usando a palavra para fazer isso. É por isso que quando nós, e aqui eu louvo a Deus pela excelência doutrinária da igreja, por isso que quando nós ouvimos algo que não se coaduna, não se afina com o Espírito Santo de Deus, logo nós sentimos um impacto. O Espírito Santo imediatamente nos incomoda e nos faz detectar a humana interpretação, o discernimento humano. Quantos estão entendendo isso? Há pessoas, irmãos, que estão publicando, eu já fui presenteado, por livros os mais nobres e profundos pensamentos do fulano, os mais profundos desígnios de Deus dados ao cicrano. Misericórdia. Irmão, são coisas que abalam. Bíblias de estudos, algumas com verbetes e explicações no rodapé, antibíblicas, porque não são eles observadores da palavra. A palavra só tem um autor, a palavra só possui um autor, e ele se chama Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Espírito Santo de Deus.
Muito cuidado, e nós temos tido esse cuidado, de termos a certeza de que somos, todos nós, amados, todos nós, e aqui eu não temo e não tenho nenhum porquê de temer em falar isso, porque é uma igreja educadíssima, mas nós tenhamos sempre a convicção de que estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, primeiramente, acima de tudo, para termos convicção do poder e da vinda do Senhor, e para termos a convicção de que essa palavra profética é luz nesse mundo tenebroso, nós temos que primeiramente, acima de tudo, entendermos que as Escrituras não provêm de particular interpretação, de particular elucidação. Homens, autores, foram movidos por Deus e falaram da parte de Deus. Então toda palavra, ela é monitorada, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aí diz lá o apóstolo Paulo, conferindo coisas espirituais com espirituais, conferindo textos, coisas espirituais com espirituais. Então nessa noite, esse primeiro momento é para que nós entendamos que a palavra de Deus, queridos, não é de propriedade privada e particular de ninguém. Ela é de propriedade do Senhor. E é Ele quem a interpreta, segundo a própria palavra de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Então vamos adiante. Os textos todos vocês conhecem. Abramos em 1 João, vá um pouco mais para frente. E abramos em 1 João, e é bom que tenhamos essa visão. 1 João 2, nunca é ruim e nunca é pouco, irmãos, conhecer cada vez mais. 1 João 2. Eu leio separados e depois uno os versículos. 1 João 12, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo. E todos tendes conhecimento. Então vamos parar um pouquinho aqui, não desmarque. Vamos pegar esse pequeno versículo. Nós não precisamos dos outros anteriores, porque eles versam no sentido que nós estamos pregando. E vós, igreja, possuís unção. O que é unção? Conhecimento. E o conhecimento, a unção, igreja, entenda isso. E vós possuís unção, que é conhecimento, que vem do Santo, claro, o Espírito Santo. E todos tendes conhecimento. Eu podia dizer unção, claro. Agora vamos para o 27. Quanto a vós outros, a unção, o que é isso? Conhecimento. Que vem de quem? No 20, do Santo. Do Santo, pastora. Glória a Deus, a pastora aí com sua voz linda. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 20. 27, onde eu estava. Quanto a vós outros, a unção que dele, quem? Do Santo, dele recebestes, permanece em vós. Esse conhecimento, essa unção, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Quem é alguém aí? Um ser humano com a sua particular interpretação. Um ser humano que possa pegar a palavra e distorcer para outros interesses, visões. E temos por confiança isso, que essa unção que vem do Santo, que nós recebemos, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Aqui, repare bem, quando ele fala alguém, ele não está definindo, é indefinido. Ele está dizendo o seguinte, que aos pastores de Deus, ouçam na palavra, que aos líderes do Senhor, na palavra, devem ser respeitados. Ele está falando alguém, seja ele quem for, que não se prenda ao conhecimento, à unção que vem do Santo. Muito bem. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém carnalmente vos ensine. Mas, como a sua unção, o que é isso aí? Como o seu conhecimento, como a sua unção vos ensina,
a respeito de todas as coisas. E é verdadeira. O que é verdadeira aqui? A unção que vem do santo. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira e todos nós temos, igreja. E todos nós temos. Os nossos pastores têm falado muito disso, né? Todos têm o Espírito Santo, todos têm a visão clara, irmãos. Lógico, isso aqui para que nós nos livremos nesses últimos tempos de tanta coisa que está vindo contra o povo de Deus no mundo inteiro. Então, olha lá, a unção que deles recebestes, mas como a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, estou no 27, e é verdadeira a unção, o conhecimento, e não é falsa, permanecei nele. Nele quem? No Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, diz Romanos, que é o Espírito do Senhor, que diz João, quando Jesus falou, vou para o Pai. Se eu não for o Espírito, não vos será dado. Então a unção que está em você, igreja, que é verdadeira, que é autora da palavra, ela não é falsa, permanecei nele, no santo, como também ela quem? A unção, amém. Como ela, a unção que vem do santo, como ela, a unção, vos ensinou. Então, para ter o Espírito Santo, para pregarmos e vivermos a palavra, nós temos que ter unção, conhecimento. E ela, essa unção nos ensinará e não nos enganará, porque ela é verdadeira. Ela é a autora, a unção da palavra de Deus. Amém, amados? Muito bem, qualquer dúvida que você tiver, levante sua mão. Qualquer dúvida grave, qualquer coisa que você, poxa, eu queria uma melhor explicação, estamos aqui para isso, é doutrina. Muito bem. Perfeito. Agora, atenção, vamos ver também textos que vocês conhecem, para que você entenda e discirna algo que você já discerne. Romanos 16. Romanos 16. Estou pegando textos chaves para que nós entendamos. A partir do versículo 17, que eu vou me deter nele, e depois continuo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Então o que é que o texto está dizendo? É um rogo. Paulo está rogando. O Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo um sentimento de súplica, de rogar pela igreja, que ele tanto ama e que ele tanto consignou com seu sangue. Então ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem, com atenção, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Como é que nós, e essa igreja tem tremenda visão, e todos aqui são uma bênção, vamos discernir quem provoca divisões e escândalos contra a doutrina? Quando essa divisão, quando esses escândalos são contrários à doutrina do Espírito Santo, que é de autoria do Espírito Santo, e que na autoria do Espírito Santo, a doutrina gera exortação, consolação e edificação. A unção, o conhecimento da palavra, vem com amor nos exortar, consolar e edificar. Muito bem. Então, a princípio, o Paulo roga, o Espírito roga através de Paulo, nunca esquecendo que ele é o autor da palavra. Há pessoas, não aqui em nome de Jesus, eu estou sendo extremamente franco e sincero. Aqui não, queridos. Que prego, irmão, como se o Paulo, isolado da palavra, tivesse tido uma visão diferente. Não.
E isso aqui não ocorre. Então rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Eu poderia dizer, em desacordo com o Espírito Santo, com a unção. Eu posso falar isso? Não? Posso, eu estou exagerando. E os irmãos não estão falando, mas eu estou provocando os irmãos a falarem. Amém. Então é claro que os irmãos podem notar bem, porque eles possuem a unção, e ela não é falsa, e ela nos ensina, e ela nos dará o discernimento quando alguém, seja quem for, queira nos criar escândalos em desacordo, divisões em desacordo com a doutrina. Afastai-vos deles, porque esses tais 18 não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, dribles, enganam o coração dos incautos. O que é incauto? Oi? Isso, eu ouvi. Incauto é o que não tem cautela. Incauto é o que não observa as Escrituras segundo o Espírito Santo. Incauto é aquele que é totalmente desapercebido do autor das Escrituras. E engole qualquer remédio, e engole qualquer comida. E eu louvo a Deus mais uma vez, porque somos uma igreja crescente, vibrante no Senhor. Esses tais então, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, olha essa coisa aqui tremenda. E o Deus da paz, compare lá em cima, não é Deus que provoca divisões e escândalos. Ele é um Deus que gera paz. Ele é um Deus de paz. E Ele nos unge, nos consola, exorta, edifica, para que sejamos promotores da paz. Efésios fala que vocês são cooperadores no vínculo da paz. Então o Senhor, o Espírito Santo, Ele não desune. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele une. Então, amados, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, igreja, dos nossos pés, amados, a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus esteja, ou seja, convosco. Amados, esse mesmo Espírito detectado aqui em Romanos, ele também, por ser a palavra de autoria do Espírito Santo, ele é encontrado em Judas, o nosso amado Judas. Tão pequena a carta, a epístola, que não tem capítulos, falaram os amados. Judas, a partir do 19, vai detectar o mesmo problema. 19 de Judas. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito com E maiúsculo ou E minúsculo. O Espírito Santo mesmo. Agora, cuidado, tenhamos uma atenção aqui. Essa palavra aqui, sensuais, não significa você dizer que essas pessoas que estão aí, não sendo usadas pelo Espírito Santo, todas elas são sensuais. Não, a questão não é. Essa sensualidade aqui é espiritual, irmãos. São lisonjas, são dribles, são enganações, que se nós não atentarmos, nos farão macular a nossa fé. Por isso que Paulo diz, eu quero vos apresentar como esposa, como noiva, virgem, de um só, ou para um só Senhor. Então essas divisões sensuais, alguém diria, pastor, mas tem também? Sim, amados, claro que tem, mas são doutrinárias principalmente. São estes os que promovem divisões sensuais, mesmo lá de Romanos, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Lá vem o amor de novo.
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de algum que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui é a sensualidade. A roupa não contamina ninguém. A carne é que contamina a roupa. Quantos entenderam? A roupa não vem de lá. Não. A carne é que faz isso com a roupa. Quantos estão entendendo? Amém. Então vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então nós como igreja não só são os líderes, nós todos como igreja, como membresia agora, devemos também, amados, ajudar os nossos irmãos, não é? Que andam conosco, que trabalham conosco, que às vezes não estão na altura dos pastores, não estão tendo a comunhão e nem procuram de líderes. Você também, quando contemplar essas dúvidas, ajude seu irmão, ajude mesmo. Olha, irmão, eu estou lendo um livro aqui, rapaz, o negócio é sério, a dona foi no inferno, e o inferno todinho se prostrou diante dela. Meu irmão, diga, não faça, querido. Para. Cara, que é isso? Não, eu comprei por R$16, vou dar. Não dê, que você vai contaminar outra pessoa. Acabe com esse livro. Destrua, queima, disse a pastora. Houve uma época que nós temos cachorros e eles têm um sanitário privado. Aqui no fundo, perto de um... Como é o nome, filha? É grade de esgoto. Oi? Ralo grandão. E nós comprávamos jornais para colocar ali. Então eles iam, depois pegavam o jornal, tiravam, quebrava, amarrava o saco, jogávamos e era feita a asepsia, a limpeza, desinfetante, tal. Mas era preciso tanto jornal, queridos, que quando nós comprávamos, eu e a pastora, vinham os 3. Aquele hoje, aquele agora, cheio de mulher nua, tudo. Por quê? Porque a gente botava no chão. Mas eu vi o irmãozinho uma vez, o irmãozinho maravilhoso, queridos, foi lá comigo, pastor, olha lá o bundão. Eu digo, irmão, está cheio de xixi, cheio de cocô, e eu não estou vendendo. Aí eu depois falei com o Zico, meu querido, coloca isso para não aparecer, porque tem que ser muito jornal, querido. É muito jornal, é jornal demais que a gente consome. Eu nem leio. Até o que se diz bom, eu só vejo algumas coisas que são interessantes, que é a crítica, e o resto não. Mas, amados, então, repare, nós temos que ensinar, livrar alguns que estão na dúvida, querido, arrebatando-os do fogo, porque eles vão estar na dúvida se eles não acompanharem as escrituras como elas são. E é simples a palavra. Qualquer texto que é tão simples nós identificarmos. Amém, igreja? É simples, eu sei que vocês sabem identificar. Todos nós, não é só os pastores não, sabemos identificar. Por isso você pode ajudar os seus irmãos que estão na dúvida. Porque é momento de enganação, filhos. É momento em que o mundo está sendo totalmente voltado contra a palavra. Você vê coisas absurdas. Eu lancei no Consciência Cristã outro dia. O cara convidando aqui aconteceu. Eu pensei que era uma coisa forjada. A tomar, se banhar a água do rio Nilo, que foi ungida por Moisés. Venham todos, porque estava 190 tubinho. Agora, de onde eles pegaram? Foi do Nilo? Irmão, além de mentirosos, são mercenários. E a água não faz nada. Aí baixaram para 130. Quem ouviu esse áudio, isso? A maioria dos amados, a maioria não, a minoria ouviu. Queridos, baixaram para 130, 3 vezes no crédito e uma no débito. Porque a água é ungida de Moisés do Nilo. Irmãos, isso é bíblico. Isso é bíblico, igreja. Nem naquela época tomaram a água de Moisés.
quanto mais agora. Ah, mas Moisés, ele sempre arranja um jeito. Moisés feriu a pedra e lá vem a água. Só que a pedra foi ferida, irmão. A água agora é espiritual. Amém? Então são coisas absurdas. Mas quantos estão entendendo? Amém, queridos. Em nome de Jesus, vamos salvar alguns arrebatando-os do fogo. Queridos, eu não estou usando o microfone, porque não tem, né? No momento não tem, mas tem. Ô meu amado, aquele que está afônico, é aquele que está fanhoso, é meu pastor Paulo? A gente dá um jeito, vamos lá. Eu queria que o nosso pastor Paulo nos lesse Deuteronômio 30, de 11 a 14, e depois que for solicitado, o nosso pastor Gabriel também nos lesse 2 aos Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Deuteronômio 30, de 11 a 14, meu pastor. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Quem nolo traga e nolo faça ouvir, para que cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, e nolo traga e nolo faça ouvir, para que cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Muito obrigado, meu pastor. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nola traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nola faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. O Espírito Santo está em você, meu irmão. O Espírito Santo está em nós. Essa palavra não é difícil. Essa palavra não está equidistante. Essa palavra não pertence a um Deus inacessível, a um Deus inatingível. Muito pelo contrário. Além de nos amar, Ele se humanizou. Com o seu sangue comprou a sua igreja. Está lá em Atos 20, 28. Ele é Deus, igreja. E Ele nos ama. E não é nada difícil. Basta ouvirmos o conhecimento. A unção que vem dEle. E Ele nos ajudará. Essa palavra está dentro de nós. Essa palavra hoje está na tua boca, no teu coração. Basta que você creia. Nós creamos e vivamos. Claro que nós sabemos disso, mas é só para que você tenha essa noção. Agora, muita atenção para essa leitura do nosso pastor Gabriel. Eu quero me ater nela, porque repare. Não, depois eu falo. Deixa o nosso pastor Gabriel ler. 2 aos Tessalonicenses 2, de 6 a 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Muito obrigado, meu pastor Gabriel, muito obrigado. Amados, vamos lá. Por que lemos esse texto? Porque ele tem tudo a ver. 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, já lida pelo nosso pastor, 6 a 8. Olha que coisa tremenda. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então vamos lá. Olha que coisa tremenda para que a gente entenda. Lá no começo, na primeira palavra, o Pedro, no Espírito Santo, o apóstolo Pedro colocou assim:
não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor por fábulas, mas nós fomos testemunhas oculares. Então, aqui trata do arrebatamento da igreja. Quantos concordam? Perfeito. Então, o Espírito Santo, que é o autor da palavra, está nos orientando aqui escatologicamente sobre o fim. Então ele fala: e agora sabeis o que o detém. Fala lá em cima do anticristo, do filho da perdição, do iníquo. Que o detém, aquele que o detém. E agora sabeis o que o detém. O que o detém. Para que ele, anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, na verdade, o mistério da iniquidade já opera. O que é com efeito, queridos? É o que age. Ele já causa um efeito há muito tempo, a Bíblia diz, há muitos anticristos. Efeito é prática, essa palavra aqui não é uma figura não. Efeito mesmo, ele se faz sentir hoje no Brasil. Então vamos lá. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus, que está com a sua igreja na terra e que não vai permitir que o imundo a macule totalmente. Alguns estão morrendo, vão para a glória sim, não interessa por quê, o Senhor está no controle. Mas ele está dizendo que esse mistério da iniquidade opera, tem efeito, é operoso e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando esse que o detém, o Espírito Santo, for afastado, quando é que ele vai ser afastado, amados? No arrebatamento. Quando ele subir com a sua igreja, ele é afastado e o mundo inteiro vai jazer, vai estar entregue a esse império. Então repare, então será de fato, quando aquele que o detém, o Espírito Santo, for afastado, então será de fato revelado o iníquo. Agora pare no iníquo, porque se você seguir, já é a vinda visível do Senhor. Já passaram os 7 anos de tribulação, e ele vai matá-lo, vai separá-lo, destruí-lo, na manifestação da sua vinda, no final da grande tribulação. Então eu leio até iníquo, eu e o pastor Gabriel, claro, lemos todo, para que nós tivéssemos uma noção. Mas agora eu me detenho e paro aqui no iníquo. A quem o Senhor Jesus matará, já é a vinda visível dele com a igreja de volta. Então para aqui. Amados, quando o Espírito Santo de Deus sair com a sua igreja, haverá o que nós conhecemos como a grande tribulação. Então olha lá, até no mundo escatológico, até na visão escatológica, quem não se deixar dirigir pelo Espírito Santo vai criar 3 teorias. Agora tem 4. PJ tem 4 teorias agora. Irmão, não é o pastor Paulo Giovanni, é o PJ. Deixa para lá, não se preocupe em saber não. Irmão, por quê? Porque o Espírito Santo só tem uma. O Espírito Santo é o autor da palavra. E o Espírito Santo, meu irmão, seria louco se ele dissesse: olha, meus filhos, se virem, porque eu tenho 4 teorias. Dê o jeito de vocês. Você já imaginou isso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, o Espírito Santo é o autor da sua palavra. Em todos os níveis. Perfeito. Então, quando aqui ele diz... Agora vocês sabem o que o detém. Quem detém o anticristo? Quem não tem costume de ler a palavra, veja em casa antes, veja depois. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair, cumpre-se. Em várias passagens, eu pego só uma. Eu elenquei 5 e peguei uma não muito costumeira. Amós 8:12. Se quiser ler agora, pode, se não em casa. Amós 8:12. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Queridos, o que é isso? Grande tribulação. Amados, o que é isso? O Espírito Santo com a sua igreja saíram da terra. Quem está entendendo isso? Vou repetir: andarão de mar a mar,
de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Procurando a palavra do Senhor. Ainda agora o pastor Paulo nos leu, está tão perto, né, amados, de todos nós. Venha, ouça, estão pregando. E você se achegue, porque a palavra está no teu coração, o Espírito Santo está dentro de você, vós possuís unção, amado, conhecimento que vem do Santo. Esse é o objetivo de você, de eu, de nós congregarmos. Esse é o objetivo da nossa congregação. É nos enchermos do entendimento, do conhecimento que é a unção de Deus, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro por ventos de doutrina. Andarão de mar a mar, do norte ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Pastor, ninguém vai encontrar a Bíblia? Sim, o que adianta encontrar a Bíblia? Se o povo que tem a unção já foi, se o dono da unção foi embora, não adianta mais, queridos. Ele não mais estará interagindo, ele subirá. Haverá fome e sede, não de pão e nem de água, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantos estão entendendo que até na visão de que o Paulo disse no Espírito, não vos demos, amados, a conhecer a vinda e o poder de Deus por meio de fábulas, mas nós fomos testemunhas oculares. Do que principalmente? Da sua morte e ressurreição. Igreja, amados do Senhor, Joel, agora vamos lá, pastor, vamos a Joel, vamos, para que nós entendamos o que vem logo depois. A fome e sede da palavra, todo mundo sabe que terá que dar sua vida. Virão Elias e Enoque, os judeus, o remanescente se converterá, o Senhor fará a sua obra, dará uma força através desses mensageiros, dessas testemunhas, para os que ficaram, mas o Espírito Santo, queridos, não atuará, não estará mais aqui. Ele é tão poderoso, mas ele fará questão de não estar. Joel 3, aí vai entrar no meio da tribulação e na sua vinda visível. Joel capítulo 3, estamos em rota de conclusão. 3 de Joel. De 12 em diante. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Coloque o dedinho aí que eu vou continuar. O que é o vale de Josafá? O que é o vale da decisão? Quem lembra? Armagedon, norte de Israel. Então ele diz, olha, preparem-se, multidões, 14, multidões no vale da decisão. Porque o dia com D maiúsculo do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, a sua vinda visível, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu monte santo, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Ele virá conosco, queridos, com um grande exército vitorioso, que voltará no vale da decisão para enfrentar os exércitos do anticristo. Nessa noite, Deus santo, Deus poderoso, não nos deixa, Pai, desarraigarmos do Teu Espírito Santo. Eu te louvo e louvo a Deus por essa igreja maravilhosa, por esses líderes dedicados e atentos à Tua palavra. Ó meu Deus, livra-nos das emboscadas do inimigo, que estão aí em redor, mas nunca dentro de nós, nunca dentro do meio do Teu povo. Livra-nos, Pai,
para que estejamos atentos, receptivos, perceptivos a toda palavra que vem da boca do Senhor, exortando, consolando, edificando, promovendo a unidade, promovendo a união, promovendo a probabilidade de atingirmos a estatura, a varonilidade do caráter, do coração de Cristo, e que tenhamos esse mesmo sentimento. Espírito Santo de Deus, nós oramos como igreja, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esse Deus?